No dia em que apresentou o novo plano de ação para as migrações, é convidado desta grande edição António Leitão Amaro, Ministro da Presidência. Muito boa noite, Sr. Ministro. Seja muito bem-vindo e obrigada pela disponibilidade para estar connosco hoje. Obrigado pelo convite. Apresentado este plano que prevê a reestruturação e também o reforço da AIMA, que reforço é este? Estamos a falar de um reforço de meios, de mais pessoas, mais funcionários. O que é que está previsto? Meios humanos, não apenas reforço de mais pessoas, mas colaboração com outras entidades que estão do universo do Estado e vão ajudar a AIMA, primeiro, ou simultaneamente, se quiser, a resolver os 400 mil processos pendentes, que são uma indignidade, todas estas histórias que nós ouvimos, pessoas que entraram segundo as regras que existiam no momento, aí não conseguem ter a sua vida decidida, algumas perdem trabalho, não conseguem arrendar casa e, portanto, trabalhadores da AIMA, reforço de meios humanos, reforço de meios tecnológicos, envolvimento de outras pessoas, de outras entidades públicas, têm um papel muito importante, obviamente, as pessoas que tinham experiência da PJ, e uma política nova de estímulo ao desempenho dos trabalhadores da AIMA para os valorizar. E, portanto, isto é na base normal. Os tais prémios de desempenho, isto é para o funcionamento normal. Mas vamos quantificar tudo isto que tem estado a enumerar. Quantos funcionários tem neste momento a AIMA? E com estas pessoas que vão estar a trabalhar e a tentar resolver estes pedidos, estamos a falar de quantas pessoas a fazerem este trabalho? Nós temos aqui vários trabalhos diferentes, não é? Portanto, nós temos o trabalho normal da AIMA, que tem umas centenas de trabalhadores que parte estão a fazer trabalho documental e outra parte estão a fazer um trabalho de integração, pois há outras tarefas. A integração é basicamente ajudar ao acolhimento, apoio às associações de imigrantes. Que nós vamos precisar de pedir o apoio, que já foi prestado noutros tempos, de pessoas que estavam no CEF e que transitaram por outras instituições. E precisamos de haver para o trabalho extraordinário, a chamada estrutura de missão, que vai estar interligada com a AIMA, que durante um período para resolver estes 400 mil pendências, nós vamos fazer um recrutamento extraordinário. Se quiseres. Isso qual é o período? O que é que está previsto? É um período que começa este verão e que vai durar até que as pendências, passado, aquilo que é o volume que se formou até à data de hoje, seja resolvido. Nós esperamos que seja uma matéria de meses. Como é que garante que as filas que temos estado a assistir, que vimos também nesta reportagem, que vão acabar? Desta maneira, reforçando muito a capacidade, os meios tecnológicos, os meios humanos e a operação. Como é que esta estrutura de missão vai fazer? Deixa-me só tentar explicar isto às pessoas. Tem duas partes. Uma é a parte, se quiser, administrativa, de tratar dos documentos. É aí que a equipa da AIMA, mais reforço, pessoas que podem ser recrutadas até com recurso às universidades, mas tem um número advogados. De quantas pessoas são necessárias para fazer esse trabalho? Vai depender do número de centros. E nós estamos a articular isso, designadamente também com as autarquias, e vai ser feito, obviamente, com as pessoas que vão estar a dirigir a estrutura de missão e a AIMA. Depois, primeiro trabalho administrativo, de tratar dos documentos, verificar se a papelada está certa e se a pessoa está pronta em termos processuais para fazer o agendamento. O que é que esse agendamento faz? Tem que ir a um balcão onde vão recolher os dados biométricos e nós queremos que façam muito mais. Este processo é um processo que vai ser outra vez feito com o envolvimento de autarquias, de associações da sociedade civil, menos para fazer o trabalho administrativo e mais para dar um apoio ao processo de integração, formação profissional. O IFP estará presente e, portanto, este vai ser um processo de larga escala que vai acontecer em vários pontos do território, com vários centros, que faz, por um lado, o trabalho administrativo de tramitação dos documentos, verificar o que está certo, o que é preciso, e, por outro lado, este momento de atendimento. Ou seja, imagine o processo de vacinação duas vezes, a parte administrativa e a parte de atendimento. E que prazo é que estipula para que a AIMA esteja a funcionar sem qualquer tipo de dificuldades? Ou seja, a AIMA neste momento está a funcionar há 6 meses, com as queixas, com os problemas que tem. Estipula fazer uma avaliação dentro de quanto tempo? Nós vamos fazer 6 meses? Não, vamos fazer também? Vamos fazer uma avaliação permanente. Eu não vou. Há uma coisa sim, que eu não. mas para conseguir resolver estes problemas, não é? Para não ser um penso rápido e ser uma resolução. Eu vou ajudá-la. A pergunta ainda pode ser mais simples. Está-me a perguntar se eu vou fixar um prazo. Não vou fixar um prazo. Por isto, eu não quero dar. Há um calendário. Há um calendário. Começar em funcionamento este centro operacional que tratará de muitos milhares de processos por semana.
este conjunto de centros operacionais. E quais as metas? E as metas é resolver as pendências todas numa matéria de meses. Eu não vou dar o mês X e mês Y porque eu não quero induzir mais frustração de expectativas nas pessoas. Um dos problemas do Estado português nestes anos foi que frustrou imenso as expectativas de milhares de pessoas que nos procuraram. Nós ouvimos durante o dia pessoas a dizer vai-se criar imigração irregular? Essas pessoas vão... Não, o que nós temos hoje é uma porta, e essa porta é a porta que nós hoje fechamos. Várias outras ficam abertas, mas fechámos uma porta pela qual estavam a chegar a Portugal e a apresentar manifestações de interesse, que era como o processo se chama, pessoas que depois esperavam ter a sua situação regularizada em Portugal e não têm. E têm a situação parada. E só da manifestação de interesse estamos a falar de mais de 300 mil pessoas. E neste momento qual é o diagnóstico que está feito de pessoas que estão regularizadas no nosso país e de processos que estão pendentes e em processos pendentes, e à espera de regularização? Processos pendentes de várias naturezas, estamos a falar pelo menos de 400 mil. Da regularização... Já ouvimos outros números, entretanto, por isso é que estou a confirmar consigo. O número que nós temos da AIMA continua a ser um número à volta de 400 mil, superior a 400 mil. Depois há várias... E depois não se pode comparar isto e sobrepor isto com as pendências dos processos de renovação de pedidos existentes, designadamente autorizações e vistos CPLP, que é um outro canal de entrada que nós preservamos e que reconhecemos. Eu creio que há um consenso nacional largo de que deve haver um regime privilegiado de acesso para os cidadãos de países CPLP e, portanto, esse é um outro grupo de casos pendentes. Mas em qualquer dos casos, é uma situação terrível. Isto é uma herança pesadíssima que, sobretudo, que os trabalhadores da AIMA têm enfrentado e que nós agora temos que resolver. Mas nós estamos cá para isso, para resolver os problemas. Tem referido muitas vezes isso, que esta é uma herança pesada, tendo em conta que considera que este plano vai resolver, de facto, os problemas da AIMA. A exoneração do presidente da AIMA está em equação? Das pessoas... Este é um problema, não é da AIMA, é um problema das pessoas que estão à espera, das pessoas que passam horas nas filas de espera, depois, noutra frente, dos migrantes que estão em situação de vulnerabilidade, muitos deles sem teto e estão nas ruas. Visto que as coisas não têm estado a funcionar, faz dizer, sentido também, como aconteceu noutras instituições, faz sentido a exoneração do presidente da AIMA? Ou o que é que lhe vai acontecer? Eu vou-lhe falar aqui sobre, porque eu acho que é importante pôr as coisas claras. A responsabilidade da situação a que chegamos hoje e, portanto, da causa do problema, não é a direção da AIMA, nem o seu presidente. É a soma de erros e de incapacidade na extinção do CEF e dotação de meios da AIMA do governo anterior. Crescimento, como disse o Partido Socialista. Eu vou lhe dizer, eu gostava de evitar, sinceramente, estar a entrar no debate parlamentar. Sim. Acho que e com os partidos do Parlamento, cada um diz as suas coisas, nós estamos cá para resolver os problemas e dizer aos portugueses. Aqueles que olham para a situação e que se preocupam, e bem, com a indignidade que muitos destes cidadãos estrangeiros estão, nós temos uma resposta. Regularizamos estes 400 mil, resolvemos estas pendências e reforçamos as condições de atendimento, o centro de emergência municipal. Agora, nós também sabemos que há muitos portugueses, e queremos dar resposta também, que se sentem intranquilos com esta situação. Vêm as filas de espera, vêm as pessoas na rua, ficam com dúvidas. E nós, para isso, tranquilos, dizemos assim, regras. Compromete-se com a manutenção da AIMA e com a manutenção também da presidência da AIMA? Nós sobre a estrutura eu não vou fulanizar a discussão e não vou entrar nessa discussão porque o problema não é um problema da pessoa A ou da pessoa B. Qualquer que seja o futuro, o problema, a causa do problema... Mas a minha questão é sobre o futuro. Patrícia, eu sei o que eu quero dizer. Considera que tem condições para manter a AIMA? A AIMA seguramente, o que nós fazemos é isto. Nós também assumimos que nós não podemos, como governos responsáveis, estar a destruir as instituições e recomeçar do zero a cada momento. E, portanto, nós fizemos esta opção. Houve uma escolha errada. A forma como o CEF foi extinto, com a ideia de que devíamos tirar a função de documentação e juntá-la à integração, o que é que aconteceu? Bloqueámos completamente a documentação, estes 400 mil, e a integração começou a falhar. E nós temos muito reporte de muitas instituições, ainda hoje voltámos a ter, quando apresentámos o plano, estavam muitas instituições presentes que me repetiram as dificuldades que estão a ter na relação com o Estado e com a AIMA. E, portanto, e mesmo no lado policial temos dificuldades, porque as tarefas foram
distribuídas por várias forças de segurança e, sobretudo, aquela que tem provavelmente mais peso e mais carga nas suas funções, que é a Polícia de Segurança Pública, que tem as fronteiras aéreas e a fiscalização precisamente para isso. Nas cidades, não tinha meios e não tinha a clarificação organizacional para isso. A AIMA tem que ser reestruturada, tem que ser melhorada, tem que algumas responsabilidades serem retiradas, como designadamente a do processo de retorno. Há umas funções, como a função de aconselhamento e de planificação de políticas públicas e apoio ao governo e à sociedade portuguesa, como o Conselho para as Migrações, devem ser autonomizados, mas é uma instituição que nós queremos salvar. Nós não vamos fazer tábua rasa, apesar dos erros. Vamos olhar então para outra medida que consideram que pode salvar. A PSP, que já tem, como dizia, a fiscalização nos aeroportos, fica também agora com a unidade de estrangeiros e fronteiras. Como é que vai ter capacidade? Haverá aqui também um reforço de meios? Seguramente. Nós estamos a falar, a PSP tem neste momento um plano para formar 800 agentes. A PSP já está nos postos de fronteira, com a colaboração de ex-inspectores do CEF que transitaram para a Polícia Judiciária e que estão a dar um apoio, está previsto que continuem a dar durante mais um tempo. E, portanto, a capacidade são mais 800 polícias? A PSP está hoje a formar 800 para estas funções com as fronteiras. O que nós fazemos é duas coisas. Uma, criar uma unidade para ter uma força dentro da PSP, que não prejudica as tarefas da GNR nem da PJ, mas dentro da PSP, que tem que fiscalizar as fronteiras aéreas, que são as mais utilizadas, e os espaços metropolitanos e urbanos, que é onde há mais gente, incluindo, naturalmente, mais cidadãos imigrantes. A PSP tem, se quiser, um robustecimento na sua capacidade operacional, mas é também previsto, e isso está identificado, da parte da PSP, um crescimento das suas forças ligadas a esta tarefa de controle, porque nós precisamos de migrantes, Portugal precisa de imigrantes. Mas esse crescimento não está quantificado por fases? Está. Vamos concluir estes 800 e depois há um plano pretendido de mais algum reforço. São planos internos e, portanto, eu deixaria até à minha colega da Administração Interna, no momento certo, com o Sr. Diretor Nacional da PSP, divulgar. Mas eu queria assinalar isto. Nós precisamos de regras e, por isso, apartámos algumas das regras, isso é assumido. Travar essa lógica de entrada ilegal que depois se transforma numa situação de um limbo com uma ideia futura de uma legalização. Precisamos de mais fiscalização para essas regras e depois precisamos de trabalhar na atração de imigrantes, sobretudo, e era desejável ao país, qualificados, e de integrar melhor os que vêm. Já lhe irei perguntar também o que é que significa isso, os imigrantes mais qualificados, mas recuando um pouco a esta unidade de estrangeiros e fronteiras, é o regresso do CEF de uma forma encapotada? Não. É uma correção de uma asneira feita, que deixou competências dispersas, há as áreas de maior pressão sem capacidade de resposta suficiente, postos de fronteira aéreos e áreas metropolitanas e áreas urbanas. Eu noto que, mesmo na perspectiva legal, ficaram muitas dúvidas sobre a atribuição de competências de fiscalização em território nacional. E há muito a fazer na melhoria de cooperação entre forças. E, portanto, não é um regresso ao CEF na medida em que GNR, PJ e o Sistema de Segurança Interna, que tem uma função de coordenação, têm os seus papéis. A GNR, já agora, só para clarificar, tem as fronteiras terrestres, isto é, fronteira com Espanha, sim. E a costa, e a PJ tem uma tarefa de investigação criminal. E, portanto, todas vão cooperar. O PSD chegou a defender a reversão da extinção do CEF. Não. Já abandonou totalmente essa ideia? O PSD, e como vários outros partidos, criticaram duramente o processo de extinção e disseram que devia ser reponderada a sua extinção. E a concretização aos dias de hoje já não se aplica? Não, e foi isso que fizemos. Por isso fazendo correções. Por exemplo, o sistema de retorno tinha saído das forças policiais para a AIMA, nós fazemos-lo regressar às forças policiais, neste caso à PSP. O que é importante é isto. Eu ouvi, como creio que é sabido, todos os partidos, reuni com todos os partidos para recolher os seus contributos. Nenhum disse que era viável reconstituir a instituição CEF. Porquê? Porque todos os trabalhadores que eram do CEF
foram transferidos. Uns estão em uma situação chamada de disponibilidade, outros estão na PJ e não têm, francamente, dada a diferença de condições remuneratórias, interesse em voltar para uma força policial, e há outros que estão na AIMA a fazer trabalho administrativo. Disse que ouviu todos os partidos e também os contributos. Este regresso do controle da política de imigração, o regresso das polícias a esta política, em alguma medida, pode ter sido uma cedência ao Chega? Não, de todo. Mas houve uma aproximação ao que é defendido pelo partido? Eu ouvi, curiosamente, eu gostava de me focar nas respostas para os portugueses, mas eu ouvi o líder do Chega começar amanhã a dizer: muito bem, isto é um plano anti-imigração, essa ideia da tal cedência ao Chega, acabou a tarde a dizer que não, isto é um plano frouxo, enfim, não se entende muito bem o que é que quer, se é o que é que quer. Mas não, a posição do Governo não se pode, aliás, confundir com este debate entre partidos parlamentares, que, sobretudo em tempo eleitoral, é normal que aconteça. Nós estamos focados em soluções. Nós temos soluções que, sim, reforçam a imigração regulada e a fiscalização. Para aquelas pessoas que estão intranquilas, há aqui uma mensagem e ações concretas de tranquilização. A esta hora, no próprio dia que nós tomámos a decisão, nós sabemos que o decreto-lei que aperta a tal regra, que fecha aquele canal das manifestações de interesse, foi aprovado pelo Governo e já foi promulgado pelo Presidente da República. E eu posso lhe dizer mais, vai ser publicado esta noite. E, portanto, hoje, às 12 e às 24 horas, à meia-noite, esta primeira medida materializa-se em menos de um dia. E quanto ao plano e às conversas que teve com os partidos, tem garantias de que este plano vai passar na Assembleia da República? Não há uma questão... Repara, isto foi um decreto-lei, isto não precisa de ir ao Parlamento. Depois, se os partidos quiserem fazer a apreciação parlamentar, façam... Grande parte disto são medidas executivas. A resolução das 400 mil pendências não depende, grosso modo e genericamente, de intervenção legislativa no Parlamento. Nós prestaremos todas as explicações, recolhemos várias ideias. Há vários partidos que defendiam a existência de uma task force ou de uma unidade de missão. Que não lhe parece que faça Não sentido? foi então criámos. É esta a estrutura de missão da AIMA para resolver as pendências. Okay. Que está ligada à AIMA e, portanto, e que não são provavelmente os mesmos partidos que defendem outras medidas. Mas isso não são cedências feitas pelo Governo? Não é uma questão de nós ouvir. Repare, o diálogo não é uma questão. Nós não olhamos para os problemas como tabuleiros de jogo político-partidário. Nós vemos problemas e encontramos respostas. Ouvimos todos. Para preparar este plano, nós ouvimos mais de 40 entidades, desde organizações da sociedade civil, académicos, representantes de instituições religiosas, entidades empresariais, os vários ministérios, as forças de segurança e os partidos políticos. E criámos para o país um programa. Isto é importante. Se nós não tivermos respostas, se deixarmos a indignidade com que estes imigrantes vivem, com condições inaceitáveis num país decente, 400 mil a esperar que o Estado lhe dê resposta, com vidas pendentes, com contratos de trabalho que estão em causa, com habitação. Isto é uma indignidade. Se nós não resolvermos isto, ou se nós não reforçarmos o sentimento de tranquilidade, porque temos regras que em alguns casos têm que ser apertadas, e fiscalização, o que é que nós estamos a permitir? Muito rapidamente, que eu gostava ainda de fazer algumas questões. Estaríamos a permitir que discursos que apontam aos imigrantes e, de alguma forma, se aproveitam deles para um diálogo e mais extremado, que estigmatizam, para um lado ou para o outro, o processo da imigração ou da regulação, não, nós conseguimos manter Portugal como um país que funciona e que mantém uma lógica de moderação se nós encontrarmos respostas que funcionem, e elas têm que ser equilibradas. E com estas respostas, nomeadamente acabar com os vistos sem contrato de trabalho, este dificultar e apertar das regras pode levar a um aumento da imigração? Não, repare, de todo, a questão não é a imigração. Da imigração legal. Pois, era isso que eu ia dizer. Pronto, não é? Temos um imigrante que chega a Portugal, que vem de carro, que vem de autocarro, que vem de barco, não tem um contrato de trabalho, nem nenhuma perspectiva. O que é que lhe acontece? Então, é preciso esclarecer duas coisas. Imigração legal... Não, estamos a falar de ilegal. Pronto, ok, então mas só clarificar isto, a imigração legal pode ser reforçada na medida até das necessidades laborais da economia nacional, com o reforço dos postos consulares que nós também fazemos. Foi uma das decisões que tomámos, 45 para os 15 postos-chave. Agora, vamos à imigração ilegal. E é esse tema. O que nós temos hoje é o maior, até à meia-noite,
quando este canal se fecha, é o maior convite. É uma situação única na Europa. Este regime não existia em mais nenhum país, onde as pessoas podiam entrar de forma irregular e indocumentada e depois havia uma desconsideração dessa ilegalidade ao final de um período. E agora, se entrar sem qualquer tipo aplicam-se as regras. De documentação, não fica de alguma forma desprotegida à mercê da exploração? Não aplicam-se as regras. Repare, deixa-me dar este exemplo para ver se tento tornar a coisa clara para as pessoas que não têm, obviamente, que acompanhar este assunto. Imagine que alguém vê uma casa e acha que a casa está desocupada. Pode até pensar que ela não tem dono, que pode entrar e a ocupa. E faz um contrato, conseguia fazer um contrato de eletricidade e água. Começava a pagar contas. Por ter pago contas, a situação de irregularidade e de ilegalidade dava-lhe direito a ocupar a casa e dar direito a ser proprietário da casa? Não, porque a entrada não deixou de ser feita à margem das regras. E se entrar à margem das regras, o que é que acontece? É detido, é extraditado? Tem que se aplicar as regras existentes e tem que haver fiscalização para essas regras existentes e temos que fazer outra coisa, que é reforçar a rede consular, a tal ampliar nos países de origem de onde vem mais, sendo que, atenção, há outros fontes de entrada que se mantêm e no caso da maior fonte de origem em termos territoriais de migrantes para Portugal são os países da CPLP, relativamente ao qual este sistema não perturba. É verdade que havia muitos cidadãos de alguns países CPLP que acabavam por usar este mecanismo porque havia outro que está no acordo de CPLP que dava autorizações de residência CPLP e que estava fechado. O site na internet que permitia aos cidadãos CPLP utilizar o mecanismo de autorização de residência CPLP estava fechado. E então o que é que estas pessoas viam? Viam aquela porta, iam para ali e ficavam neste limbo, nestes anos à espera. Isto aplica-se aos, por exemplo... E sem este limbo vamos conseguir evitar as situações de escravatura ou de abuso, ou mesmo termos imigrantes a viverem em tendas? Muito bem, olha, vou-lhe dar a resposta, nós vamos lutar contra isso. E vou-lhe dar a resposta que me dão várias confederações patronais e empresariais que nos disseram: nós estamos a fazer um esforço tremendo, e agora com uma medida que nós vamos fazer, que é o nosso sistema de atração de talento qualificado, em que os postos consulares trabalham com o IFP e com a AIMA e com as confederações patronais para acelerar e agilizar com uma via verde a vinda de quem tem contratos de trabalho. Dizem-nos essas confederações patronais o seguinte: se nós não apostarmos nos canais legais, o que acontece é que, deixa-me só acabar, é que aqueles empresários, que há alguns que apostam nos canais ilegais, que exploram, ficam com o terreno aberto. Ora, nós temos, sobre as situações de ilegalidade, e nós focamos muito no nosso programa, é preciso fiscalização sobre essas situações. Precisamos de robustecer os canais legais. E é assim que se responde. Repare, é como todas as práticas. Almar, estamos mesmo a concluir. Pedi-lhe uma resposta muito rápida a esta pergunta final. Falou há pouco também sobre querer atrair imigrantes com maiores qualificações. O que é que isso significa em concreto? Se for um arquiteto é bem-vindo a Portugal, se for alguém com menos qualificações já não o é? Eu, em momento nenhum, usei uma linguagem de bem-vindos e mal-vindos. A questão é tendo em conta as necessidades, necessidades de trabalho em Portugal, na restauração, na agricultura, muitas funções que muitos portugueses não as querem fazer e que muitos imigrantes vêm colmatar. E por isso, nós, no nosso plano, dizemos que um dos princípios que assumimos é que Portugal precisa de imigrantes. Agora, precisa de imigrantes que hoje a imigração que temos é sobretudo não qualificada, e tal como nós desejamos para os portugueses que aqui nasceram, que seja uma população mais qualificada, e é um grande desígnio nacional, nós também desejamos que os imigrantes que aqui chegam sejam o mais qualificados possíveis. Não porque nós tratamos seres humanos como os de primeira e os de segunda. Não, mas deixa-me dizer mais, é importante referir isto, é que nós temos medidas de formação, inclusive de formação na origem ou à chegada, e aquelas associações empresariais e confederações e empresas que estão envolvidas no processo de atração de talento têm que assumir, tendo incentivos públicos, compromissos de formação profissional e de habitação, porque é fundamental fazermos este trabalho coletivo. Nós precisamos de regras, nós precisamos de atrair talento qualificado, nós precisamos de ser dignos, humanos na integração de quem chega. É inaceitável que um país
esteja hoje com estas situações que nós vemos na rua. Nós damos aos portugueses que estão intranquilos tranquilidade e segurança, resposta com regulação e fiscalização, mas nós damos humanidade e dignidade às pessoas que nos procuram, que são pessoas, são seres humanos que merecem ser tratados com dignidade e ter acesso aos serviços públicos e merecem também viver em condições com dignidade e que o Estado lhes dê respostas. António Leitão Amaro, boa noite e obrigada pelas respostas e pela sua presença. Obrigado.